Bom, gente, boa tarde, né? Vou começar novamente para ficar registrado aqui a frequência, certo? O Alexandre está presente, né? A Ana Júlia presente, né? Respondeu aqui no. O Arine Santos está presente. O Charles da Silva presente. Débora Júlia. Donis Moreira. Ebony Rosa. Emily Ribeiro. Felipe Amarante. Flaviano Carvalho. Hanna Dória. Ian Henrique. Isabela Carolina. Janaína Magalhães. Jéssica Brenda. John Hacken. Camila Gomes. Karen Barbosa. Kemily Catherine. Ela é quem me faltou? Fugiu? Mas tem que responder. Então não respondeu, dançou. Leila Barbosa. Luciene Vasconcelos. Luiz Felipe. Luiz Ramos. Matheus Lisboa. Miquel Emanuel. Moacir Batista. Moacir também escapuliu. Qual é o teu nome? Luciene. Não, tá presente, não falei não? Chamei não? Certo, Luciene, ok. Luiz Felipe, ok, né? Luiz Ramos, ok. Matheus Lisboa. Miquel Emanuel. Murilo Souto. Neri Brandão. Paulo Vitor. Cadê o Paulo Vitor? Pedro Reis. Raimundo Vitor. Raquel Pascali. Ryan de Souza. Samuel Hanna. Vanessa Melo. A Vanessa Melo está presente? Vinícius Lima. Vitória Boldrini. Não, Bordoni, perdão. Vitória Eduarda. Walter Ferreira ou é Walter Ferreira?
Wellington Pereira e Venerhelter. Bom, gente, nós vamos dar início aí a mais uma aula de cálculo 3. Essa é a aula, acho que é a aula 9, deixa eu dar uma olhada aqui. Aula 9. Bom, eu queria dar uma recapitulada nos exemplos de envolvendo coordenadas polares, certo? Deixa eu ver se eu deixei algum aqui para fazer. Esse aqui é do exercício 1, né? Faltou o que? O 2. Deixei para vocês fazerem em casa. Teve algum exercício que eu não resolvi? Deixa eu ver aqui. Qual foi que eu não resolvi? Esse aqui, eu tenho um argumento muito melhor de escrever do que esse que eu fiz aqui. E eu me lembrei ontem de manhã. Esse aqui, né? Esse é... Então vamos fazer ele aqui. Deixa eu ver onde é que eu botei minha caneta. Oi. Bom, gente, uma forma universal de vocês resolverem a questão de coordenadas polares, certo? Não é complicado, certo? Veio uma iluminação divina, certo? Isso aqui, na verdade, o comportamento ele é idêntico ao de coordenadas cartesianas. A diferença é porque aqui você está em coordenada tela preta. Cara, essa tela preta aqui tá punk. Eu vou logo rasgar essa bodega. Eu vou piratear essa bodega aí, porque não tem condições não. Porque fica aparecendo essa mensagem idiota, né? No lugar de eles fazerem alguma coisa a mais para ganhar dinheiro, fica botando tá atrapalhando com essas porcaria aí. Mas enfim. Eu acho que é 15 dólares, eu acho, por ano. Não tá caro, mas também não tá barato. Para ser mais preciso, deixa eu ver aqui quanto é que ele é. 14,95 na verdade. Dólares por ano. Então bora lá. Olha, lá em coordenadas cartesianas, nós vimos que para encontrar os intervalos de integração, você tinha a curva superior e a curva inferior. E depois você tinha a projeção, não foi isso? Para encontrar os intervalos, aqui ó. Deixa eu voltar para cá. Depois eu vou falar com o Petros para ele, né, toda aula ele atualizar as notas no grupo. Deixa eu ver aqui. Isso é por isso que a vantagem de fazer aqui no tablet é essa. Eu não sei se quando voltar para o presencial eu vou continuar usando o tablet. Que aí eu pego e projeto no retroprojetor, né? Pera aí, o que é que eu tô atrás mesmo, hein? Cadê? Fubini. Aí subindo, peraí. Sobe. Oi. Isso aqui é quando é em relação a Y. Aqui, pronto. Você tem a curva superior e a curva inferior em coordenadas cartesianas. Em coordenadas polares é a mesma coisa, né? Você tem a curva superior e a curva inferior, certo? Então, voltando lá para baixo, em velocidade da luz. Só que aqui,
Cadê? Em coordenadas polares, tá aqui. Esse arco aqui grandão, certo? Deixa eu botar aqui um... Ih, rapaz, cadê? Descarregou. Deixa eu dar uma carguinha aqui rapidinho. Você tá vendo esse arco grande de azul, que tá pintado de azul, né? Ele seria... Aliás, esse G2 aqui de θ, ele seria o... digamos, a curva inferior e a curva superior. Aí você tem a variação, certo? De curvas, a curva superior e a curva inferior, e você tem a variação de ângulo. E a variação de ângulo, geralmente você calcula intersectando as curvas. Mesmo esquema das coordenadas cartesianas. Deixa eu só ver aqui se... Como é que está a carga dessa caneta? Ela está com 30%, dá para usar. Bom, então, voltando para aquela questão lá do... Como era o nome da questão? Era essa aqui, não? Não, era... Deixa eu ver. Foi uma que vocês bisonharam comigo, né? Essa aqui. Certo? Essa questão ela é o seguinte. Vamos tentar desenhar ela. Você tem... Quem puder tirar uma foto aí, dar um print, certo? Para pegar os dados. Deixa eu até pegar minhas notas aqui que fica mais fácil. Eu vou lá para trás. Pronto. Então deixa eu só voltar aqui para minhas notinhas, para eu não ficar copiando. Ela é... Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui. Deixa eu voltar lá para o final. Bom, então eu vou refazer ela aqui. Então quais são os dados dela? Deixa eu copiar só os dados. Você tem... Na verdade você tem o quê? Deixa eu desenhar aqui já as informações. Você tem um cardioide e você tem uma circunferência de raio 1. Opa, coordenada polar. Sai daí. Então aqui aqui você tem uma... Bora, meu filho. Você tem uma circunferência aqui de raio 1. Menos 1 aqui, menos 1 aqui. 1 e 1. E o cardioide, ele... Deixa eu ver aqui, ele vem até o 2. Faz isso aqui. Eu acho que até alguém botou no grupo esse desenho aqui, né? Peraí, deixa eu ter esse cardioide aqui de azul. Deixa eu colorir, vamos botar ele de verde. Ele vem aqui. Ele faz um coração, uma espécie de coraçãozinho aqui. Na verdade essa escala não tá. Aí o que é que acontece? A questão fala o quê? Porque só desenhar as figuras ela não é suficiente. Você tem que saber qual é a região que você quer limitar. Está dentro do cardioide e fora da circunferência. Então o que é que está dentro do cardioide? Tudo isso aqui que está de verde. Certo? Tudo isso aqui está dentro do cardioide. E o que está fora da circunferência? Isso aqui, né? Ó. Na verdade, o que está fora da circunferência seria tudo isso aqui, ó. Então, a região em comum das duas é essa daqui, ó. O que representa estar fora da circunferência e dentro do cardioide. Certo? Então, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar um desenho bagunçado.
Então, resumindo a história, a região que se deve calcular a área é essa aqui. Só que aqui você tem... O que é a variação em coordenadas polares? É raio, certo? E ângulo. Então, o que é que vocês vão analisar? Beleza. Então, quando vocês vão encontrar os intervalos as curvas de integração, né, as funções, então, o que é que você faz? Você vai analisar, em coordenadas polares, você sempre analisa de dentro para fora. Certo? Então, a curva que está mais para dentro é a curva inferior e a curva que está para fora é a curva superior. Então, esse aqui seria o G2 de θ e esse aqui seria quem? G1 de θ. Certo? Belezinha? Porque você olhar, certo? Digamos, o ponto mais aqui de referência é o lado, certo? Quando você olha da origem, certo? Você usa a origem como referência. Na verdade, todas as questões, né, de coordenadas polares você tem que tomar a origem como referência, certo? A curva que está mais próxima da origem, ela vai ser a curva inferior, e a que está mais distante da origem vai ser a curva superior. Nesse caso aqui, a circunferência é inferior, né, e o cardioide é superior. Então, na hora de montar, deixa eu ver se ele dá alguma função lá atrás. Olha, para aí. Ele quer que encontre... você encontrou os limites de integração, né? E na verdade você tem o quê? Você tem aqui um intervalo e aqui você tem outro intervalo. Aí analisando as curvas, aqui no geral, aqui é o G1 de θ e aqui é o G2 de θ, certo? E aqui no caso, você tem aqui um θ1 e aqui você tem um θ2, certo? Como ele quer só os intervalos de integração, não tem uma função dada, então escreve no geral RdR de θ. Então, beleza. Então, quem é a curva inferior? Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Quem é a curva inferior? Ninguém fala. Vixe. Eu sei que hoje é sexta. É a circunferência. Só que você tem que dar circunferência em coordenadas polares, que é o quê? O raio igual a 1. Certo? Então, nesse caso... Não, nesse caso aqui é o seguinte. Você tem o quê? Em coordenadas polares, você tem que esquecer coordenadas cartesianas. Você tem R igual a 1. Certo? Porque, na verdade, o raio sendo 1, certo? Em coordenadas polares, o raio, certo? Vai ser sempre a distância 1. O que vai ficar oscilando, variando, é o ângulo, certo? Então, o ângulo é qualquer número real, certo? E o raio fica sendo igual a 1. Aí dá a circunferência. Então, nesse caso aqui, fica sendo 1. E quem é a curva superior? A curva superior é o cardioide. Vamos lá, tem que falar bonitinho, cardioide. É o cardioide. O coraçãozinho. Aí, então, nesse caso aqui, quem é o cardioide? Isso aqui é 1 mais cosseno de θ. Aí agora falta o quê? O ângulo, certo? Então, quem é o ângulo? Não, aí vocês vão ter que analisar o seguinte. Por que π sobre 2? Não é só... Aí você vai pegar a interseção das duas curvas. Então, como é que você calcula a interseção das duas curvas?
Exatamente. Igual às equações. Então você tem que pegar o quê? 1 cosseno de θ igual a quem? Igual a 1. Então nesse caso aqui, o que você conclui? Isso implica dizer o quê? Que cosseno de θ é quem? Cosseno de θ é zero. Isso implica que o arco cosseno de zero é quem? Vocês vão escrever direitinho, sem errar. O arco cosseno de zero são os ângulos que vão, certo? Na... Será que é só π sobre 2, 3π sobre 2? Exatamente. Então, exatamente, você tem infinitos ângulos. Só que você tem que analisar o seguinte. Você está querendo calcular uma área. Então, é um ângulo que vai começar daqui, certo? E ele vai se arrastar por toda a região, certo? Ele vai, é como se, imagine se isso aqui fosse um ponto, essa reta fosse um ponto fixo aqui e você pudesse mexer ela para cá, certo? Então ela sairia daqui e passaria por toda a região que está de amarelo até chegar aqui. Pode ser também. Né? Só que isso aí que você fez, ele só pode ser feito se a figura ela for simétrica. Né? Só essa observaçãozinha. Então você... Oi. É esse ângulo, né? Uhum. Não, mas menos π sobre 2 também é zero. Né? E qualquer múltiplo de π, por exemplo, π, né, se você der outra volta completa, aliás, π sobre 2, aí se você der uma volta completa em cima de π sobre 2, também zera. Né, vai ter infinitos valores. Então você tem que pegar aqueles justamente que satisfazem apenas essa variação aqui. Que nesse caso... Aí você tem aqui... Não, mas aqui o que é o seguinte, se você pegar, digamos, π sobre 2 e 3π sobre 2, o que é que tu está fazendo? Tu está fazendo isso aqui, ó, por aqui por fora. Entendeu? Então o caminho que você tem que pegar não é por aqui. Porque se você pega o intervalo de π sobre 2 a 3π sobre 2, tu está integrando aqui por fora. Tu tem que pegar o ângulo que passe por dentro daquela imagem que está de amarelo. Então por aqui ele não dá. É como se isso aqui fosse o centro do eixo polar. É como se o centro fosse um prego. Aí você tem uma linha aqui, você pudesse fazer isso aqui, ó. Né? Esse movimento aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pela câmera. Aí você faz isso aqui cobrindo a figura, certo? Então nesse caso, a variação ela é o quê? Ela é, certo, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso é uma forma de abordar. π sobre 2, aliás, menos π sobre 2 a π sobre 2. Uma outra forma que também você pode resolver esse intervalo de fora, que está de vermelho, foi como o Vinícius fez. Acho que foi o Vinícius que falou agora há pouco. Você pode pegar, por exemplo, se você considerar a partir do zero, ou seja, deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Não, azul não, pega o verde. Se você começa daqui, certo? E vem subindo aqui, ó, até chegar no 1, então você está pegando a metade da figura, certo? Só que você tem que... Esse cálculo, para multiplicar por 2, você tem que perceber que a figura é simétrica, certo? Tem que ter simetria. Bom, essa aqui está de boa, que é só para encontrar os intervalos de integração. Agora vamos rever esse aqui, ó.
Com essa mesma ideia, então vocês vão voltar para essa questão aqui, ó, e raciocinar um pouco. Cadê ela? Essa aqui da Lene Scata. Eu vou redesenhar ela lá atrás. Deixa eu ver aqui ela. Pronto. Aqui? Bom, aí a outra questão lá, certo? Oi, oi. Mas qual é a justificativa de variar de 0 a 1? Quando você diz variar de 0 a 1, você está variando uma. É como se você tivesse. A curva inicial é como se fosse um ponto, certo? Até a circunferência de raio 1. Lembre-se que funções constantes em coordenadas polares elas são circunferências. Oi, diz aí. E isso foi exatamente o que o Vinícius fez. Ele começou do zero, né, e foi até pi sobre 2. Uma outra forma também de vocês fazerem é, por exemplo, começar de menos pi sobre 2 até zero. Também funciona. Aí depois multiplica por 2. Então, tá beleza, né? Então, esse outro aqui, quero que vocês peguem esse negócio direitinho para não ter problema na hora de resolver na prova. Não, nesse caso, né, como é que chama? A questão ele não dá essa expressão, certo? Porque, o que é que a questão pede? Intervalos de integração. Gente, deixa eu fazer aqui um negócio aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui essa. Pronto. É porque esse exemplo ele não deu, né? Agora essa daqui, por exemplo, essa questão aqui, né, deixa eu só fazer ela aqui. A função ela é o que? R ao quadrado, certo? Igual a 4 cosseno de 2θ, certo? Aí ele quer que você encontre a área dessa função, certo? Então o que é que você faz? Inclusive, quando vocês forem fazer a prova, vocês também podem consultar os vídeos, podem consultar. Não sei se eu já falei, ela pode ter consulta. Internet. Eu só peço a vocês que não peçam para outras pessoas fazerem por você. Não, professor não. Oi? Eu só não, se você botar a solução numérica, eu não vou aceitar não. Vocês não estão pagando cálculo numérico? Não. Não, isso a gente pode não. Você pode consultar o livro, pode consultar a internet. Eu já tenho aqui, inclusive eu já tenho aqui um sistema anti-plágio aqui para ver se eu ver plágio aqui, aí eu pego a nota e divido. Se tiver quantidade de plágio, eu divido a nota pela quantidade de plágio. Não, um mágico nunca revela seu truque. Tem a ver com o seu DNA do seu cérebro.
E nesse caso, ele perde a área. Qual é a fórmula da área, vamos assim dizer? Como é que você calcula a área de uma figura? Na verdade, isso aqui é o quê? Você tem que saber desenhar essas coisas. Certo? Isso aqui é uma lemniscata, né? Que é uma, nesse caso aqui, essa daqui, para nossa alegria, essa daqui é de 2 pétalas. Então aqui é o eixo das coordenadas polares, certo? E a lemniscata ela é como se fosse parece o símbolo do infinito, mas não é o símbolo do infinito. Então, o que é que a questão quer? A questão quer esta área aqui. Ixi, mano, peraí. Bom, se você prestar atenção, ela vai ter simetria tanto do eixo do x, do eixo do x não. Vou chamar o eixo da ordenada polar, né? E essa abscissa aí. Ela tem simetria. Aí o que é que vocês vão fazer? Eu posso focar posso fazer uma pétala dessa, depois multiplicar por 2, ou pegar metade dessa pétala, né, e multiplicar por 4. Certo? Aí fica a gosto do freguês. Olha, tanto faz você pegar uma pétala e multiplicar por 2, ou eu posso fazer os dois, né, para vocês verem aí. Na verdade, qualquer conta que você for trabalhar, se tiver zero na conversa é melhor ainda, né, que você não vai ficar fazendo muita conta. Sim, mas eu estou reexplicando ela de uma forma universal, ou seja, a metodologia vai ser universal. Então, qualquer questão que envolva coordenadas polares, né, então vocês vão resolver com essa metodologia, para ficar uma coisa uniforme. Entendeu? Ou seja, resumindo a história, para não ficar com tanta informação na cabeça. Eu pegou a coordenada polar, eu resolvo assim, pá. Entenderam agora? Então, olha, se você considerar, né, se você conseguir incluir zeros aí, melhor ainda, que isso aí facilita a conta. Então, a forma de você considerar zeros é quando você pega 1/4 dessa figura. Ou seja, eu quero calcular essa área aqui, por exemplo. E depois multiplicar por 4. Certo? Agora, essa figura ela é um pouquinho assim, um pouquinho chata de visualizar, mas dá para fazer naquela mesma metodologia. Lembre-se que o que é que vocês têm que fazer? É analisar da origem, né, do centro do sistema para fora. Certo? Então, como você limitou aqui, digamos, você está calculando esse 1/4, então aqui embaixo, eu vou pintar aqui de um verde claro. Aqui, ó, aqui embaixo vai ser a curva inferior e essa aqui vai ser a curva superior. Concordam comigo? Tá ruim de visualizar? Não vou mentir, tá ruim. Mas é olhando assim, como é que eu sei que essa é inferior e essa é superior? A curva que deveria ser inferior, lembra que eu falei no exemplo passado? A curva que tem a inferior seria aquela mais próxima da origem. Só que para você enxergar aqui, ela está um pouco complicada. Por quê? Porque a curva inferior, na verdade, ela é uma função, é um ângulo constante. O que varia é o raio. Certo? Porque aqui no caso é um ângulo θ igual a zero. Θ igual a zero é justamente essa reta que está aqui de verde. Certo? E a curva superior é essa que está pintada de azul. Então, montando o problema, certo? Quem são as curvas? R igual a zero, que é essa que está de verde aqui, certo? E esse R que está de azul aqui, que é justamente, né, o raio da lemniscata. Só que aqui essa expressão,
Aqui na verdade é θ e R. Na verdade os eixos são esses aí. Só que essa expressão está R ao quadrado. Então o que é que você vai fazer? Você vai ter que mais ou menos 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ. Olha o raio. O raio que representa essa região que está de azul pintada é o raio que, digamos, positivo ou negativo? Positivo, porque é justamente porque aqui embaixo são os valores negativos para R. Ó, aqui, e aqui são os positivos. Então você vai pegar o intervalo positivo. Então aqui você teria 2 raiz cosseno de 2θ, né? Aí como é que vocês encontram agora? Aí no caso aqui essa função, como é área, você vai botar o que? R dr dθ. Isso aqui é universal. E quem seriam os intervalos de fora? É a interseção, certo? Dos ângulos. Só que essa reta aqui, ela é o ângulo θ igual a zero, certo? Então, o ângulo sairia daqui, certo? E viria até chegar a uma assíntota aqui, certo? E essa reta aqui, que está de verde, ela é justamente θ igual a zero. Aí aqui em cima você tem que encontrar, né? Na verdade, você pode igualar as equações, certo? Então aqui você pode pegar 2 raiz de cosseno de 2θ igual a zero. Então isso vai implicar o quê? Que o cosseno, isso acontece se somente se o cosseno de 2θ é zero. Então, quem é o valor que o cosseno... Aí vai ser o arco cosseno de zero. Opa. De zero é igual a 2θ. Só que quem é o arco cosseno de zero? Aí você... É π sobre 2. Aqui você tem π sobre 2 é igual a quem? 2θ. Na verdade, π sobre 2, né, pode ser, se você der uma... Aí vem aquela história lá dos vários, né, mas enfim. Aí você, isso implica dizer o quê? Aí você implica dizer que o θ é π sobre 4. Então aqui, π sobre 4. Certo? Bom, a outra forma de você interpretar, por exemplo, se você pegar a figura como um todo, a pétala, né, então a curva inferior seria esse outro pedaço aqui. Seria menos 2 cosseno de 2θ, que se você pegar essa parte de baixo aqui. Então aqui poderia começar... Só que essa aqui que a gente calculou é essa região que está de amarelo, né, só para ficar claro. A área que está de azul, que a questão está pedindo, você tem que pegar essa área de amarelo e multiplicar por 4. Certo? Todo mundo entendeu essa parte? Beleza. Bom, aí agora ficou uns exemplos para fazer. Deixa eu ver quais foram. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu fiz, né? Falta o segundo, né? Então vamos lá. O exemplo 2 pede o quê? Deixa eu ver aqui. Você tem um paraboloide. Quem conseguiu fazer esse exemplo 2? Não, é engraçado. E o engraçado é que uma vez eu botei uma questão parecida com essa daí. Só que eu usei uma contextualização. Eu vi uma cena parecida quando eu fui uma vez no sítio. Né? Eu tenho um sítio lá para os lados de Iracema. Aí eu fui no sítio de um vizinho meu lá. Né?
Acho que foi uma das primeiras vezes que eu visitei lá, foi quando eu acabei de comprar o lote. E ele tampava o poço com uma parabólica, né? Ele tampava o poço com uma parabólica. Eu botei uma questão similar a essa, só que eu botei dados reais da parabólica. Quando vocês forem engenheiros, vocês não vão calcular com esses valores bonitinhos aqui não, vocês vão calcular com valores feios. E para complicar mais ainda, vocês vão trabalhar numericamente, né? Por isso que vocês têm que pagar cálculo numérico. Isso aqui é tudo analítico, isso aqui é tudo método analítico, certo? Aí quando você chegar em cálculo numérico, vocês vão, né? Vocês vão aprender métodos numéricos para calcular isso aí, que é a realidade, certo? Que vocês vão trabalhar, tanto a elétrica quanto a civil. Matemática também, matemática é pior, certo? Beleza, então vamos lá. Então o que é que essa questão é? Ele diz que tem o quê? Encontre um volume da região sólida delimitada superiormente, ou seja, superiormente é o paraboloide em cima, certo? Inferiormente tem uma circunferência unitária embaixo, centrado na origem no plano XY. Então, resumindo a história. Então, aqui vocês vão ter uma circunferência, certo? Aqui é o X, aqui é o Y, certo? E aqui vocês vão ter um Z. Aí eu pergunto a vocês, você sabe o que é um paraboloide? Quem sabe o que é um paraboloide? É uma parábola, é uma parábola em 3D. É assim, não é uma parábola em 3D, vamos assim dizer. Mas a ideia intuitiva que vocês estão falando é mais ou menos por esse caminho, certo? Só que paraboloide, certo? Porque na verdade você tem um paraboloide de uma folha, você tem um paraboloide. Na verdade, você tem um paraboloide elíptico, você tem um paraboloide. Na verdade, acho que são três tipos de paraboloide. Você tem o paraboloide circular, paraboloide elíptico e o paraboloide estilo sela de cavalo. Uma fica assim, outra fica assim. Então, na verdade, são cônicas, né? Isso aí vocês ficam expert quando terminar o curso de geometria analítica, certo? É por isso que eu falo que o curso de geometria analítica, certo, é pré-requisito para essa disciplina, porque você precisa desse conhecimento para interpretar esse tipo de gráfico. Então, o paraboloide, certo? Aí vocês vão ter que analisar a equação como é para estudar esse comportamento, certo? Então, assim, eu não vou ficar focado, né, como identificar como é que é esse paraboloide, porque isso aí já é coisa de geometria analítica. Então, eu aconselho, certo? Quem tem alguma dificuldade com geometria analítica, dê uma pesquisada lá, certo? Isso, tem o paraboloide hiperbólico, que é justamente o sela de cavalo, esse paraboloide hiperbólico. Então, aqui é o cilindro, né? Você continua. Opa! Ele vem se alongando. Aí eu pergunto a vocês: esse paraboloide, a equação dele é essa daqui. Deixa eu copiar aqui. É Z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Observando essa equação, como é que é o gráfico desse paraboloide? Não, não, ele não é base raio 3, né? Isso. Na verdade, ele está centrado na origem. Na verdade, o vértice dele está contido no eixo Z, né? Na verdade, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui de um paraboloide aqui para ficar bonitinho. Eu não sou muito bom de desenho, não. Paraboloide. Esse aqui tá bonitinho. Na verdade, eu vou desenhar aqui a boca.
Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui esse paraboloide aqui. Ô, meu filho, não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Isso... Não, meu filho. Peraí que agora esse desenho não ficou legal. Peraí, deixa eu... Isso aqui. Aí aqui ele faz isso aqui, vem aqui. Não tá muito simétrico não, mas dá pra quebrar um galho. Só que eu tenho um detalhe, né? Eu acabei desenhando o paraboloide de forma correta. Vocês até agora tinham falado que o vértice do paraboloide estava no eixo Z. Né? Na verdade, até no ponto 9. Isso aqui é para ser mais preciso, aqui seria o 9, né? Mas na verdade, vocês, digamos, para resolver você montar a integral, você, digamos, não precisa saber necessariamente desenhar a figura. Certo? Mas vocês têm que ter uma ideia de onde é que está a figura. Mas se bem que a própria questão ela já deu uma pista. Você está dizendo superiormente, então a figura está acima. Então, né? E inferiormente, né, a circunferência de raio de quanto? De raio 1, né? Então esse raio aqui ele mede 1. Tá ok? Beleza de Creusa. E ele pede que vai encontrar o quê? O volume, né? Então beleza, bora lá. Então eu vou desenhar aqui do lado, certo? Tá vendo esse plano XY aqui na base? Eu vou desenhar ele aqui do lado. Ixi, mano, peraí, ficou muito... Que aí fica mais fácil de enxergar. Rapaz, cálculo 3, para você ensinar cálculo 3, tem que ter paciência para desenho. Gente, essa figura que eu acabei de desenhar no plano, ela é esse XY aqui que está na base, certo? É como se você estivesse olhando essa figura de cima. Tá ok? E aqui é o raio 1. Bom, se o raio é 1, então quem são essas coordenadas aqui? Só para efeito de curiosidade mesmo. Hein? Vou começar. Esse ponto aqui de baixo, quem é esse ponto aqui? Menos 1, 0. Quem é esse ponto aqui do X? Do lado direito. Opa! Aqui. Não, peraí, está errado. Opa! Já foi o que eu fiz aqui. Esse aqui é o quê? Esse aqui é 0 menos 1. Esse aqui é 1, 0. Esse aqui é 0 e 1. E esse aqui é menos 1, 0. Beleza. Aí veja só. Agora você quer calcular o volume. Integral dupla é o quê? Que a gente viu no processo construtivo lá no início do curso. Exatamente, volume. Então como é que a gente monta essa integral dupla aí?
Vou pintar de verdinho. Vamos ver aqui. Aqui é mesmo. Não, a gente está montando no plano cartesiano. Só que. Cadê aqui? Vamos montar no plano. O volume. Vê o volume que nós queremos calcular, que é o volume delimitado pelo esse cilindro circular com a base unitária e em cima o paraboloide. Certo? Então isso aqui vem, certo? Aí aqui você vem a função, que nesse caso aqui quem é a função? É o paraboloide, que ela fica em cima, né? É 9 menos z quadrado menos y ao quadrado. Aí você vem aqui. Ah, é verdade, desculpa. Aqui é um x. Tá aqui. É isso mesmo, né? Nove menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui, ó. Não, vamos voltar lá para a definição de volume. Vai lá para o início, ó. Tchum, tchum, tchum. Pã. Olha aqui a definição de volume, ó. Volume por integral dupla. Só que nesse caso aqui você tem um compacto, F é integrável, F é positiva, então a fórmula do volume é essa daqui, ó. Que tá faz... Aquele Z é essa função F aqui, certo? E o ômega aqui, no caso, é aquela circunferência de raio 1 na base. Aqui teve todo aquele processo construtivo. Só que aqui ele está... Por exemplo, esse aqui em relação a... Quando a F é negativa, né? No caso, se aquele gráfico da parábola ele fosse para baixo, se ele fosse embaixo, aí você usava essa definição aqui. Como ele está para cima, você usa essa azulzinha aqui. Tá vendo que a F está dentro da integral? Que quando... Não, 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 não. Não, não. Você vai ter essa interpretação que você está pensando quando chegar a integrais triplas. Aí você vai ter essa interpretação aí que você está pensando. Que você faria, digamos, uma menos a outra, né? Essa é mais ou menos a ideia que você está tendo? Isso. Aí é assim, é calcular volume, só que é em integrais triplas. Que você pegaria a superfície superior menos a superfície inferior. Que é exatamente o que você está pensando. Mas isso é um conceito de integral tripla. Integral dupla, não. Integral dupla. Agora, se for área, aí você pega a área superior, a curva superior menos a curva inferior. Só que aqui não, aqui é volume, aí você usa o conceito de integral dupla, certo? Então, voltando para lá. Opa. Pronto. Aí é o seguinte, tem várias formas de você analisar. Na verdade, você tem duas formas de analisar esse problema. Na verdade, você tem várias formas, na verdade. Se você observar, né, como a parábola... Na verdade, você tem várias formas de abordar esse problema, na verdade. A parábola, ela está... O vértice dela está no eixo da altura, do Z, certo? Então, qualquer pedaço do octante que você pegar, desses octantes positivos aí, acima do plano XY, a figura ela vai ser simétrica. Então, você pode calcular a quarta parte e multiplicar por 4, você pode pegar a metade e multiplicar por 2, você pode pegar com a figura como um todo, enfim. Você tem aqui várias possibilidades, certo? Bom, então
eu gosto de trabalhar quando você envolve zero na conversa, certo? Então, quando você envolve zero na conversa, isso ajuda na hora de fazer as contas. Eu gosto de fazer o seguinte, eu geralmente calculo a quarta parte e depois eu multiplico por 4. Mas quem quiser calcular, digamos, a metade e multiplicar por 2, fica à vontade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o foco, certo? Só na... Opa! Eu vou manter o foco só na quarta parte. Que seria esse pedaço aqui, ó. E nessa imagem aqui seria essa parte aqui. Certo? Deixa eu prolongar isso aqui para cá. Pronto. Só que aqui eu teria aqui uma interseção aqui em cima, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu teria aqui um buchinho aqui em cima, né? Intersectando com com o paraboloide. Certo? Até agora de boa, né? Então vamos pegar os intervalos de integração. Bom, eu estou calculando apenas essa região que está de verde. E em seguida eu pego e só faço multiplicar por 4. Então quem são os intervalos de integração? Aí você vai analisar o quê? As curvas. Primeiro, aí aqui você pode escolher qual a variável que você quer integrar primeiro, ou o y ou o x, certo? Lembra que você tem dois caminhos. Digamos, se eu quero primeiro calcular em função de y, né, e depois em de x. Se eu primeiro for calcular em função de y, então eu tenho que calcular as curvas, certo? Y de x, que no caso seria esse aqui. Esse aqui seria o y1 de x, certo? E esse aqui seria o y2 de x, certo? Isso se eu escolher primeiro que aqui seja dy. Pronto, se eu escolhi para integrar de dentro y, então eu tenho que comparar curvas, né, y em função de x, que é o caso aqui. Agora, se você acha melhor, eu quero primeiro dx, certo? Eu quero primeiro dx. Então, se eu quero primeiro dx, eu tenho que calcular, então eu tenho que analisar, certo? Curvas de x em função de y. Então, nesse caso, eu teria que olhar, porque no caso vocês, no caso, se eu virar o tablet, a tela não vai virar, mas aqui no meu caso vira. Certo? Então, nesse caso, aí você teria que pegar, olhar assim, digamos, de lado da figura, certo? O x seria a altura, digamos, entre aspas, e o y seria a base. Então, você olhando assim de banda, então, essa curva aqui... Eita, molesta. Essa curva aqui seria o x1 de y, certo? E essa aqui seria o x2. Opa. O x2 de y. Aí você teria aqui dx e depois você faria a projeção. Então, nesse caso, certo? Você escolhe qual invariável que você quer integrar. Bom, no meu ponto de vista, aqui pelo que eu estou vendo, tanto faz. Eu vou usar esse exemplo aqui, primeiro integrando o x, porque eu já fiz exemplos anteriores começando com o y, certo? Então, nesse caso, quem é minha curva inferior e minha curva superior? Olhando, integrando em relação a x. Você pode até para ter para ter uma visualização, você pode até ter uma reta aqui, né? E você ter, vamos comparar aqui e aqui.
uma reta paralela ao eixo que você paralela ao eixo que você está comparando, uma variável x nesse caso. Então, quem seria a curva superior e a curva inferior? Não, eu estou falando do domínio, certo? Esse aqui é o compacto que você está trabalhando. Você não vai mais mexer na parábola, não. O papel da parábola é só esse aqui, ó, já está aqui, ó. Você não vai mais mexer nisso aqui, não. Você só vai analisar o compacto aqui. Isso, exatamente. Nesse caso aqui, seria 0, né? Agora, vamos encontrar esse cara aqui, porque, na verdade, assim, de olho eu já sei qual é, mas a gente tem que ter um fundamento para isso aqui. Essa circunferência, no geral, ela é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Só que isso aqui é uma função de x, correto? Que nessa de baixo foi x igual a 0. Então, você vai pegar o x e isolar. X igual a mais ou menos, né? A raiz de 1 menos y ao quadrado, não é assim? Só que, nesse caso, o x ele é positivo, então essa parte negativa aqui você despreza. Porque esse valor de x aqui, para esse arco aqui, ó, o x ele é positivo, beleza? Então, nesse caso, aqui ficaria o quê? Ficaria a raiz de 1 menos y ao quadrado, né? Agora vamos, né, a variação, esse é o dx, agora vamos para a variação do dy. Como é que seria a variação do dy? Então você pega a figura, certo? E projeta, faz uma projeção dela, certo? No outro eixo, que no caso aqui, como é o dy que eu estou trabalhando, então eu vou projetar a figura no dy, que vai dar justamente esse segmento de reta aqui. E que é esse segmento de reta no y? Que é esse segmentozinho de reta aqui, ó. Tchum, tchum. Quem é ele? Exatamente. Que aqui, esse ponto aqui é o y sendo 1 e esse ponto aqui é o y sendo 0. Então aqui de 0 a 1. Pronto. Aí você montou a integral dupla. Aí tá de boa. Aí o resto é só conta. Como eu falei anteriormente, calcular a integral dupla ela é de boa, que é consequência de cálculo 1. O desafio desse tipo de questão é encontrar os intervalos de integração. Mas isso aqui pega muita gente. Certo? Então, quando você calcular isso aqui, vai ter exatamente a área de integral dupla. Você vai ter, você vai ter o volume. Certo? Mas aí é o seguinte. Eu quero trabalhar em coordenadas polares. Certo? Aí agora você vai ter que reinterpretar isso aqui. Então, em coordenadas polares, como é que ficaria? Bom, em coordenadas polares, né, a gente sabe o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso aqui é universal. A gente sabe que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Certo? Então, nesse caso aqui, ficaria o quê? 9 menos... Se você isolar esse sinal negativo tanto do x quanto do y, você isola, aí você vai ter o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado, que é r ao quadrado. Certo? O dx dy, certo? Pela construção da integral dupla em cima de coordenadas polares, é o quê? R dr dθ. Certo? Bom, eu estou calculando a integral dupla de 1/4 da circunferência. Então, o que é que varia primeiro? Não é o raio? Aí você vai pegar essa circunferência
e vai analisar em coordenadas polares, certo? Então esqueça eixo x e eixo y. Isso aqui é coordenada polar. Isso aqui é r θ. Bom, aí o que acontece? Se você pega, deixa eu pegar aqui vou pegar esse verde aqui. Quando você vê a variação do raio, você tem que analisar da origem para fora, certo? Aí eu pergunto a vocês, a primeira, o intervalo é a variação do raio. O raio está variando de onde para onde? De 0 a 1, exatamente. De 0 a 1. Aí agora você vai analisar o ângulo, certo? Aqui é a variação do ângulo daqui para cá. Quem é esse ângulo aqui e quem é esse ângulo aqui, para cobrir toda a figura. Qual é o ângulo inicial e qual é o ângulo final, para cobrir a figura toda? Essa figura pintada. 0 π sobre 2. Pronto. Agora está montado em coordenada polar. Aí é só calcular essa integral aí. Que na verdade, isso aqui em coordenadas polares, ele é um retângulo, né? Retângulo. Enfim. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Então, o resto é que fazer conta, não tem o que fazer não. Alguma dúvida? Pode seguir? Matheus Lisboa está dizendo que travou. Tá todo mundo travado ou eu estou falando sozinho? Ixi Maria. Deixa eu ver. Deu uma melhorada não? Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver como é que tá a saída aqui de. Deixa eu ver aqui a configuração. O vídeo. Tá 720. Tá em HD a saída aqui. Deixa eu ver aqui. Agora o bicho vai pegar. Tchum, 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 tchum. Tchurum, tchum, tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Vamos começar a fazer bagunça, bicho. Cadê? Tô achando as páginas. Tchan. Tá faltando página dessas minhas notas. Tchurum, tchum. Não, tchan. Tchan, tchan. Ixi, pai, já tô no assunto da segunda unidade. Peraí. Volta. Tchan, 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 tchan. Voltando. Volta. Que assunto é esse? Será que é esse aqui? Não, isso aqui é o próximo assunto. Na verdade eu quero sair do padrão. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Pronto, próximo conteúdo. Oi? Vamos lá. Quem é Luiz Ramos? Por isso vou trancar SS. Esse é o quê? Semestre? Onde já se viu, professor? Querendo que eu faça coisas que a HP não faz. Meu nobre, é o seguinte. HP é para você calcular cálculo numérico, né? Ah, tá. Mas mesmo assim, sequências de séries também é conhecimento analítico, né?
Bom, eu não sei. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora vamos, né, mudança. Mudança de variável em integrais. Tá bem baixo. Acho que é o problema na internet. Deixa eu ver aqui. O computador tá. Pronto. Tá todo mundo ruim ou só tá alguns? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar, certo? Aí eu vou ver se ainda hoje, à noite, eu já boto online para vocês assistirem. Beleza, vou dar uma aumentadinha na letra. Free Fire. Então bora lá, gente. Mudança de variável. Né? Vocês conhecem a mudança de variável lá de uma variável, né? Na verdade, aquela mudança de variável é um caso particular dessa daqui. Só que aqui é de várias variáveis. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Né? Como essa parte aqui não está nas notas, eu vou ter que copiar para vocês não ficarem perdidos. Certo? Então, suponha que a região é ômega til. Tá dando para ler? Eu vou escrevendo e lendo, né? Aí vocês vão acompanhando o que está sendo escrito, certo? Então, suponha que a região ômega til no plano UV seja transformada isso aqui é importante, por uma bijeção na região ômega. O que é que essa parte do texto está dizendo? Opa. Então, o que é que essa região está dizendo? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar assim eu copiando o texto, eu vou copiar um pedaço do texto, certo? E explicar o que, é que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte. Você tem dois sistemas de coordenadas, certo? Você tem um sistema UV, certo? E você tem um sistema XY, certo? Então o que é que acontece? Nessa região, você tem um ômega til, certo? E nessa outra região, você tem um ômega, certo? Então o que é que acontece? Ele está dizendo, certo, que daqui do ômega til para o ômega, você tem uma função, certo? Como é que é essa função?
ela é uma função, eu vou chamar ela de efona. Deixa eu ver se efona é o... Para não misturar aqui a anotação. Deixa eu ver aqui. Não, vou chamar ela de H, para não confundir aqui. Essa função é uma função H, certo? O que é que essa função H ela faz? Deixa eu botar ela um pouquinho mais para cá. A função H, ela pega pontos do ômega tio, certo? E joga no ômega. Ou seja, ela pega um ponto daqui, certo? Sei lá, aqui é um ponto UV. Esse UV ficou pequeno, né? Deixa eu dar uma... Pega um ponto aqui UV em ômega, certo? E ela joga nesse ponto aqui, que seria o H de UV. Só que essa H, a princípio, o que, é que esse texto está dizendo? H é uma bijeção. É isso que esse texto está dizendo. Então, quer dizer, suponha que a região ômega tio, que é esse que está de verde, certo? Do plano V, seja transformada por uma bijeção, ou seja, a H transforma esse ômega tio em ômega, certo? Né, através dessa bijeção aí. Beleza, é isso que esse texto está dizendo. Beleza? Aí aqui embaixo eu vou continuar o texto. A região ômega no plano. É como se esse texto que eu estou escrevendo embaixo. Opa, desculpa. É como se esse texto aqui, que está de preto aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, ele continuasse aqui na frente do ômega, certo? Isso aqui que eu escrevi é apenas uma ideia intuitiva. No plano XY. Na verdade, esse texto era para ter continuado aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar esse cara um pouco mais para baixo. E esse aqui, vou colocar ele aqui. Só para não ficar muito essa figura ficar muito em cima. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Pronto, melhorou, né? O ômega no plano XY, né? Tá aqui o ômega no XY e o ômega tio no UV, certo? Aqui embaixo continuando o texto. Ah, gente, tem um detalhe. Essa H, certo? Ela é uma função do... Ela é uma função do R2 em R2. Esse cara aqui está no R2. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Esse cara está no R2. Esse cara está no R2. Certo? Então, na verdade, peraí, no lugar de botar essa H, eu vou substituir essa H aqui com um Gzão. Deixa eu ver aqui. Eu vou explicar para ele com calma. Peraí, vou botar aqui um G. Isso aqui é a G-zona. Pronto. Certo?
no plano XY para equações. Ah, isso aqui é uma G. Isso aqui é a G. Na verdade, deixa eu escrever aqui a G. Quem é a G? A G é uma função de ômega tio em ômega, certo? Só que da G sai o quê? U e V, certo? Aí você tem G de U, V. Tá ok? Beleza? Só que o que acontece? Essa G ela tem que ter duas coordenadas também, certo? Então o que acontece? Nessas duas coordenadas o que é que você tem? Você tem uma coordenada aqui, uma Gzinha que depende de UV, certo? E uma Hzinha que depende de UV, certo? Isso é uma função do R2 em R2, para quem nunca, certo? Nunca viu esse tipo de função. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem G de UV, você teria o quê? U mais V, certo? 2U menos V. Isso aqui é um exemplo de uma aplicação de R2 em R2, certo? É só um exemplo ilustrativo. Ou seja, você sai de duas coordenadas e vai para duas coordenadas, entenderam? Só que esse aqui seria um X de UV, isso aqui seria o quê? Um Y de UV. Vocês entenderam? A ideia dessa G-zona? Só que essa G é uma função bijetiva, ou seja, uma aplicação bijetiva. Ou seja, para cada ponto do ômega tio, você tem um único correspondente no ômega, certo? Aquela ideia de função bijetora. Você não tem dois pontos distintos do ômega tio indo para um ponto em ômega. Por que pede essa bijeção? Porque lá na frente você vai precisar calcular a função inversa, certo? E você só consegue essa inversão, né, pelo fato dessa G-zona ela ser bijetiva, certo? Beleza. Então o que é que acontece? Você tem essa G-zona aí. Então vamos lá, continuar aqui com a teoria. Deixa eu apagar isso aqui. Então, seja ômega, certo? A imagem de ômega tio sob uma transformação. Sobre uma aplicação, acho que foi melhor. Deixa eu botar aqui. Sobre uma aplicação. Uma aplicação G, que é mais ou menos exatamente essa G que eu escrevi aqui atrás, certo? Né? E ômega tio, a pré-imagem de ômega. Então o que é que acontece? Qualquer função f, certo? De xy definida em ômega, certo? Pode ser vista como
uma função f, aí você pega aquelas coordenadas g de uv, h de uv em ômega til. Deixa eu dar uma destacada nisso aqui, senão vai ficar um negócio muito preto. Tá ficando um negócio muito sinistro. Em ômega til. Então, bora lá. Então, sejam f de ômega em R G de... Opa! G de ômega til a ômega, certo? Funções contínuas. Preste bastante atenção nas hipóteses, né? Aqui ela está dizendo que para você usar essa ferramenta, a função ela tem que ser contínua, certo? Na verdade, não precisa nem dizer funções contínuas de classe C1. Acho que funções de classe C1 são suficientes. Deixa eu tirar isso aqui. Funções de classe C1. Vocês lembram que são funções de classe C1? Quem lembra? O que é uma função de classe C1? Dá para derivar? Dá, mas não é exatamente isso que ele quer dizer. Mas você tem garantia de existência de derivada. Só que derivada contínua, certo? Tá? Faltando só uma pequena informação. O que é que significa esse 1? Né? Oi? Exatamente. A derivada de primeira ordem ela é contínua. É isso que essa informação está dizendo. Ou seja, essa g é uma função, certo? Onde a derivada de primeira ordem é contínua. Se fosse classe C2, seria primeira ordem e segunda ordem contínuas, né? E assim por diante. Então, só que primeiro, para me construir a teoria de mudança de variável, certo? Eu tenho que definir para vocês a matriz jacobiana. Então, vamos definir ela aqui. Então, primeiramente, definimos a matriz. Ah, desculpa, eu tenho que fazer aqui a cara dessa G, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu agora fazer de azul. Essa G, ela é o quê? Sai de UV, certo? Só que aqui eu vou fazer o quê? X de UV. Ou seja, vocês vão obter um valor, o X dessa coordenada aqui, ela vai depender dos valores de UV. E o Y também vai depender dos valores de UV. Porque qual é a ideia? É você pegar caras no UV, certo? E transformar em caras do XY. Entenderam? Então, por isso que ela tem essa cara aqui. Então, ele pega dois pontos, um par coordenado de UV, essa G-zona, e joga, certo? Ela transforma em pontos de XY, certo? E ela é bijetora, essa G aí. Agora vamos definir. Até agora tá conseguindo entender a ideia? Se não tiver, avisa. Então, bora lá. Definição. Certo? Aqui definimos
a matriz jacobiana a notação é essa aqui, J de UV, certo? Como sendo, olha só, vou fazer ela aqui de azul, não, vou fazer ela de roxo. A jacobiana de UV é essa matriz aqui. O que é que vocês vão fazer? A primeira linha, essa é uma matriz de ordem 2 por 2. A primeira linha, o que é que vocês vão fazer? Pega essa coordenada x, certo? E deriva parcialmente em relação a u, que no caso aqui seria o quê? du dx, certo? De uv. E essa aqui seria em relação a y, du dy. Opa, peraí. Desculpa, tá errado. Pera. Aqui é a função x de uv, então aqui é dx du. Desculpa. Aqui é dx du de uv. Aqui é dx dv de uv, certo? São funções. Aí a segunda linha seria em relação a essa segunda variável aqui. Então aqui ficaria o quê? dy dx de uv dy opa, dx não, desculpa. Aqui é du. E aqui é dy dv de uv. Então essa aqui é a matriz jacobiana. Certo? Você também pode representar a matriz jacobiana com essa. Pronto, você tem J de UV, que eu já defini aqui atrás. E você também pode definir, usar essa notação aqui, ó, D de XY, D de UV. Isso aqui são símbolos para tu denotar essa matriz jacobiana. Certo? Beleza? Então, daí, logo, podemos definir a matriz, ou definir a mudança de variável de variáveis, na verdade, de variáveis xy para o v como sendo. Na verdade, isso aqui você prova, né? Isso é uma demonstração para você mostrar essa relação. Só que ela, eu não vou fazer ela não, que exige um pouquinho de conhecimento de análise. Então aqui é a integral dupla, certo? Aí você tem uma f de xy, certo? dy dx, isso aqui é igual. Aí você vem a f. Olha, deixa eu fazer isso aqui de roxo. Aí você vai ter uma nova. Aí o ômega passa a ser ômega til, certo? Aí aqui você tem a f. Só que aqui você tem o que? X de uv. Y de uv. E aqui você tem o determinante do jacobiano. E aqui você tem du dv. Deixa eu ver se eu consigo dar uma puxadinha um pouco mais para cá. Pronto.
Deixa eu encolher mais um pouquinho aqui. Deixa eu encolher aqui mais um pedacinho. Pronto. Aqui DU DV. Certo? Na verdade, certo? Coordenadas polares, elas não deixam de ser uma mudança de variável. Inclusive, né, vai ter um exemplo aqui na frente, que é o próximo exemplo, né, que você, quando você usa as ferramentas de mudança de variável, você percebe que aquele R que aparece, quando você usa as variáveis, no lugar de usar o V, usar R θ, aquele R ele vai provir também desse jacobiano aqui, certo? Aqui onde, aqui show, onde isso aqui é o determinante do jacobiano. Olha, já vou na verdade, em todos os cursos de cálculo 3 que eu já ministrei, eu já dou o mesmo alerta. Vou dar o alerta novamente, né? Vocês vão ter o registro gravado, mas ainda pode acontecer gente de errar. Eu não sei como é que vai ficar, porque agora está remoto, eu não sei como é que vai comportar. Muita gente esquece de calcular, certo, o determinante jacobiano. Faz a mudança de variável, aplica o x de o v e o y de uv na f e esquece, né, de calcular o jacobiano. Isso acontece muito. Certo? Então vamos lá, vou fazer um exemplo para fixar melhor a ideia. Vamos lá, encontre. Isso aqui é só para encontre, né, o determinante da matriz jacobiana de coordenadas acho que é das coordenadas polares. Deixa eu escrever aqui, no caso, vou escrever de azul. É x igual a r cosseno θ e y igual a r seno de θ. Em seguida, faça a mudança de variável da integral dupla f de xy dx dy. Certo? Bom, existe a matriz jacobiana e você tem o jacobiano. São coisas distintas, viu? Só para vocês ficarem cientes aí. O jacobiano é outra coisa. Bom, esse exemplo aqui é o seguinte.
Só para a gente encerrar a aula de hoje. Então, aqui nós temos o que? Nós temos x. Na verdade, o r e o θ estão fazendo o papel, certo? Do u e v. E, na verdade, nós temos o que? Nós temos x de rθ, que é quem? R cosseno de θ. E nós temos o y de rθ, certo? R seno de θ. Mesma coisa, olha. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu puxar aqui para cima. Ó, né? X de uv e y de uv. Só que no lugar do u e v, eu tenho rθ. Certo? Aí quem é o jacobiano? Aqui o jacobiano. Aliás, aqui é a matriz jacobiana de rθ é igual a quem? No caso, isso aqui seria quem? A derivada de x. Essa primeira coordenada seria quem? A derivada de x em relação a r, que seria quem? Cosseno de θ. A outra coordenada seria quem? A derivada de x em relação a θ, né? Que ficaria o quê? Menos r seno de θ, não é assim? Aí a segunda linha, deriva y em relação a r, que dá seno de θ. E aqui fica r cosseno θ. Certo? Que na verdade esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é dxdr. Esse aqui é quem? Dx dθ. Esse aqui é quem? Dy dr. E esse cara é quem? Dy dθ. Certo? Só que para você mudar... Pronto, beleza. Aqui já encontrei a jacobiana, que é a primeira parte do exemplo. Agora, para mudar a variável, o que é que eu teria que fazer aqui? Eu teria que calcular, certo, o determinante da matriz jacobiana. Quem seria esse determinante? Aqui é um determinante de ordem 2 por 2. Isso aqui dá o quê? Seria esse, né, que daria o quê? R cosseno ao quadrado de θ, certo? Menos. Aí você multiplica esse, fica menos R seno ao quadrado de θ. Quando você faz aqui o jogo de sinal, isola o R, aí você isolou o R, vai ficar R vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que dá 1. Então aqui fica justamente o R. Então essa integral aqui, né, ômega f de xy, deixa eu ver como é que é a cara dela, dx dy, ela seria o quê? Ela seria, aqui seria um ômega tio, aqui ficaria f, aqui é r cosseno θ, r seno θ, que é o que o x e o y. Aí o determinante da matriz jacobiana, que é o r. Aí aqui a mudança de variável, no lugar de você botar dx dy, tá aqui, ó. Aqui você teria du dv. Que nesse caso aqui é dr dθ. Certo? Alguma dúvida? Eu vou deixar aqui uns exemplos para vocês brincarem no final de semana. Certo? Vamos ver aqui exemplo. Calcule. Aqui de 0 a 4. Y sobre 2. Y sobre 2 mais 1.
2x menos y dx dy. Se vocês não conseguirem, não tem problema não, certo? Eu vou resolver isso aqui na próxima aula. Mas caso vocês... Esse aqui é outro exemplo. Pronto. Isso aqui fica para vocês... Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui. Pronto, eu mandei o print para o grupo. Vocês dão uma olhada lá. Certo? Se vocês não conseguirem, não tem problema não, mas não deixa de tentar não. Bom, gente, por hoje é só, né? Na próxima aula fica para quarta-feira, né? Gente, é o seguinte, se eu conseguir... É porque isso vai depender do meu tempo, né? Amanhã eu vou lá no TPQ, aí só vem no... talvez na segunda de manhã, né? Ou então domingo à tardezinha, né? Eu vou ver aí. Aí, talvez, acho que não vai dar tempo não, porque geralmente eu prometo e acabo não cumprindo, né? Gravar a resolução desses exemplos aqui, certo? Pra gente recuperar um pouco o tempo, porque a gente perdeu acho que 2 aulas, né? A prova tá para quando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá pro dia 17, né? Então o que é que acontece? Nós temos 7, né? Nós temos dia 7, dia 9, dia 14 e 16. Nós temos aí 4 aulas, né? Pra gente terminar o conteúdo. Né? Depois desses exemplos, aí vem integrais triplas, certo? Aí vem a parte de integração tripla. Aí eu não sei se dá para terminar essa parte aí. Deixa eu dar uma olhada quantas páginas tem aqui. Integração tripla. Então, integração tripla não é um bicho de 7 cabeças não, mas vai pegar umas aulinhas aí. Dia 20 não dá para adiar a prova, certo? Porque infelizmente o regime remoto ele é muito, certo? Ele é muito denso, então não tem como a gente, né, remarcar essa prova. Então, se for o caso, nós vamos ter que repor uma aula, certo? A aula do dia 16, ela se torna um pouco inviável por estar em cima da prova. Então, dar uma aula no dia 16 é complicado. Certo? Até dia 14 vai, né? Mas dia 16 aí fica complicado. Então, na prática, o que é que nós temos? Nós temos dia 7, dia 9 e dia 14 para cumprir toda a parte de integral tripla. Só que a parte de integração tripla, ela é mais ou menos análoga, certo? Pelo menos a construção, somas de rima, essas coisas, elas são análogas, certo? Então, você ensinar somas de rima para integrais triplas é redundante, certo? E outra coisa, você não consegue enxergar o R4, então não dá para, entendeu? Então não dá para fazer integral tripla dessa parte de forma bem resumida. Então, deixa eu só ver aqui, dá uma... Deixa eu ver aqui o conteúdo todo de integral tripla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Deixa eu ver aqui. 11. 12. Na verdade, num ritmo 2 aulas dá para dar esse conteúdo, 3 para folgado dá 3. Certo? Isso sem contar com os 2 exemplos, né, que tem que ficar para a próxima aula. Então, deixa eu ver aqui, 9, foi hoje, 14, 16, não, 7, 9, 14. Eu acho que dá tempo. Dá tempo. Né? Aí dia 16, né, eu vou dar conteúdo novo para a gente não ficar atrasado. Só que esse conteúdo do dia 16 ele não vai entrar na prova, certo? Bom, gente, então é só isso. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo aí pelo WhatsApp. E tenham um bom final de semana aí para vocês. Então a gente se vê na próxima aula na quarta-feira. Um abraço.